Interessante ponto de vista ou ponto de vista interessante? Os dois são interessantes, os dois são maravilhosos e os dois são importantes, porque o que importa realmente é o seu ponto de vista. Olá, eu sou Juliano Lopes, terapeuta integrativo, e como nós já falamos aqui bastante em vários episódios aqui no Por que Você Se Importa, tudo depende do seu ponto de vista. Um ponto de vista muda totalmente a análise de qualquer situação. Quando você tem um ponto de vista seu, quando você tem uma postura, um comportamento, uma realidade, uma verdade, isso tudo nós já falamos aqui, né? Tá começando a ficar difícil não citar os vídeos anteriores. Mas quando você traz a sua verdade, a sua forma de ver uma situação, você está trazendo o seu ponto de vista. E, Juliano, por que você está falando isso de novo, e mais uma vez, outra vez, ponto de vista? Já não falamos sobre a verdade, sobre o que é verdade, o que é isso? Já falamos sobre tudo isso, mas olha só, quando você troca o ponto de vista para um ponto de vista interessante ou um interessante ponto de vista, eu esqueci qual é a terapia que trabalha com essas frases, que são maravilhosas, inclusive. Mas qualquer coisa eu deixo aqui nos comentários para vocês. Mas quando você muda a perspectiva do ponto de vista, por exemplo, eu olhando para você e você olhando para mim, eu não estou te vendo, mas eu sei que você tá aí. Isso é um ponto de vista, porque eu não vou gravar pra ninguém assistir. Eu não vou gravar se eu não tenho certeza que tem alguém do outro lado, percebe? Agora, quando eu vou defender a minha ideia, quando eu vou defender o meu ponto de vista, percebe que tudo está relacionado com as vivências que eu tenho, com os conceitos que eu adquiri, com o meu universo particular e também com as minhas crenças e as minhas experiências. Então, esse é o meu ponto de vista. Juliano, por que isso é importante? Por que eu tenho que saber qual que é o ponto de vista? Eu já sei qual é o meu ponto de vista. Ok, só que quando você está no seu ponto de vista, muitas vezes você não consegue compreender o ponto de vista do outro. Porque para que eu entenda o ponto de vista do outro, eu preciso me colocar no lugar do outro. E aí algumas pessoas falam, tem que ter empatia, né? Tem que se solidarizar. Não é solidariedade, não é caridade. É realmente entender o ponto de vista do outro. E por que isso é importante? Porque enquanto você não conseguir analisar as coisas de vários pontos de vista, você não vai conseguir acessar a real verdade. A verdade, ela não está na sua forma de ver as coisas. Ela está como as coisas são, vistas de cima. Quando você sai do seu ponto de vista e analisa de cima, sem puxar para uma pessoa ou para outra, e sem defender uma ideia ou outra e olhar a situação de cima, você vai encontrar a verdade. Você vai perceber o que realmente é importante para aquele assunto, para aquela situação, ou até para aquele grupo de pessoas. Porque às vezes para você, de acordo com a sua criação, com a sua vida, com a sua realidade, algumas coisas são muito simples. Para outras pessoas, cheias de crenças, limitações, bloqueios, são muito difíceis. Então, depende de como você olha o ponto de vista da situação. Falar sobre ponto de vista, eu poderia ficar aqui horas e dias falando sobre isso. Mas basicamente é você sair do seu papel de indivíduo e ir para o papel do outro. É ter empatia, é entender a posição do outro. E como que você vai entender ou como que você vai compreender por que um certo grupo de pessoas tem uma fé tão grande? Por que uma outra determinada denominação religiosa tem um certo comportamento? Porque dentro daquele grupo existe um ponto de vista onde isso é muito importante. E para eles funcionam, para outros funcionam. Mas isso quer dizer que tem um certo e um errado? Não! Quer dizer que todos estão certos de acordo com o seu ponto de vista. Agora, enquanto eu não consigo olhar para isso e entender que são pontos de vista diferentes, eu vou entrar em conflito, eu vou querer provar que eu estou certo e a outra pessoa está errada.
é mais fácil mostrar o seu ponto de vista, esclarecer e, de repente, os dois mudarem o ponto de vista. Os dois melhorarem a forma de ver qualquer situação. Percebe?